Graças e paz, igreja. Eu já quero deixar o meu agradecimento à igreja, principalmente no domingo. Fiquei observando a cada irmão que, ali mesmo com as suas dificuldades, mesmo com aquilo que tem passado, se juntou e veio dar um apoio para a minha vida. E eu fiquei muito revigorado com o apoio que eu tive, com os pastores, com a igreja. E eu queria deixar o meu agradecimento aos pastores, a oportunidade também da igreja de me dar uma segunda chance de podendo estar aqui nessa noite, e principalmente a Deus. Porque se não fosse por Deus, eu hoje não estaria aqui. Se não fosse pela vontade de Deus, hoje eu não estaria aqui nesta noite trazendo esta mensagem. Porque eu tenho a total certeza que se Deus ele não tivesse possibilitado que eu trouxesse mais mensagens, certamente eu ainda assim ficaria feliz por aquilo que Deus fez com a minha vida. É uma questão de aprovar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, independente do sim ou do não. E eu queria já deixar o meu agradecimento à amada igreja, a cada irmão que esteve me apoiando e continua apoiando, aos pastores que sempre estão me aconselhando, sempre estão me ensinando. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família realmente. Mas, sem mais delongas, vamos abrir lá no livro de João, capítulo 3, livro de João, capítulo 3, para que a gente possa estar nessa noite meditando na palavra de Deus. João, capítulo 3, já vou ir lendo para adiantar. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite eu gostaria de estar pensando aqui junto com a igreja, algo muito importante para a nossa vida espiritual. E lendo esse texto aqui, eu não deixei de pensar sobre o personagem de Nicodemos e o que ele representa de nós hoje como pessoas. Então, irmãos, hoje eu gostaria de abordar um tema crucial para a nossa vida espiritual, que seria as consequências de nós sermos religiosos. As consequências de nós sermos religiosos. Muitas das vezes nós estamos nas igrejas, nós estamos vivendo a nossa vida sendo religiosos. E isso, na maioria das vezes, vai provocar consequências negativas diante das nossas vidas. E dentre elas, uma dessas consequências é a cegueira espiritual diante das nossas vidas. Essa cegueira espiritual que vai causar nas nossas vidas um coração gelado, frio, que muitas das vezes tenta se elevar da vontade de Deus. Muitas das vezes nós pensamos que ter um vasto conhecimento, que frequentar todos os cultos da igreja, lógico que é muito importante a gente participar dos eventos da igreja, a gente ter conhecimento da Bíblia, a gente buscar conhecimento humano, mas muitas das vezes a gente acaba se perdendo diante de todo esse conhecimento. A gente se preocupa em ter cargos na igreja, a gente se preocupa com várias coisas. Mas é fundamental que nós compreendamos que as ações que nós tomamos, que esse fato de nós muitas vezes nos tornarmos religiosos, nos fará cair certamente na mesma situação de Nicodemos. Nicodemos ali, ele era um mestre ali dos judeus, a palavra de Deus diz que ele era um mestre dos judeus, um homem importante para a sociedade, tinha ali certo status, certo cargo ali na sociedade. E a palavra de Deus fala também que ele tinha pleno conhecimento das Escrituras. Ele sabia tudo o que aconteceu, ele tinha conhecimento de tudo o que havia acontecido no Antigo Testamento.
Então ele era um homem que tinha pleno conhecimento daquilo que Deus já tinha feito, já havia feito. Como também já estava vivenciando aquilo que Jesus estava fazendo no seu ministério. Jesus, se nós voltarmos ali no capítulo 2, Jesus estava fazendo o primeiro milagre dele, que era de transformar a água em vinho. Jesus estava entrando ali no templo e vendo que a igreja estava tão bagunçada. E nós conhecemos muito bem esse episódio, que as pessoas estavam transformando a igreja no mercado. E Jesus precisou repreender aquelas pessoas. E Nicodemos, vendo tudo isso, mesmo assim ele não entendia como, ele não conseguia absorver como que fazia para entrar no reino de Deus. É muito parecido com a história daquele jovem rico que foi abordado por Jesus também e tentava buscar uma forma de saber de como que ele poderia adentrar o reino de Deus. Jesus faz aquela abordagem muito precisa, falando que era necessário ele abandonar todas as riquezas que ele tinha para que ele pudesse tomar a própria cruz dele, vender tudo aquilo que ele tinha e seguir a vida. E da mesma forma, Nicodemos não entendia também. Ele não compreendia o que é esse nascer que Jesus está dizendo, esse novo nascimento espiritual que Jesus está propondo aqui. Então Nicodemos, ele foi atraído pelos milagres que Jesus estava ali fazendo, como as demais pessoas também. Todos nós também estamos sendo atraídos, né? Quantas pessoas entre nós aqui, nós vemos as outras igrejas também, quantos de nós não estamos atraídos ali pelos milagres que Jesus tem feito entre nós? E aí ele pensou assim: eu quero saber mais desse Jesus. O que é? Quem que é esse Jesus? O que ele está falando? Eu sei quem é ele, mas eu quero saber mais, eu quero entender um pouco melhor do que é o Evangelho de Cristo. E um dado interessante é que Nicodemos, ele fazia parte ali daquele grupo de fariseus, e os fariseus, na sua maioria, não eram todos, mas a grande maioria, eles questionavam a autoridade de Jesus. E Nicodemos, se nós avançarmos um pouco mais na história, nós vamos ver que Nicodemos era um dos poucos que reconhecia o Evangelho de Jesus Cristo, que entendia quem era Jesus Cristo, que procurava saber quem era Jesus Cristo, diferentemente dos outros fariseus. Ele era um dos poucos. E a palavra de Deus relata que, apesar de ele ser um mestre dos judeus e também um fariseu respeitado, Nicodemos, ele estava sedento da verdade. Ele queria saber o que é realmente esse reino de Deus. O que esse Jesus está dizendo para que a gente nasça de novo. E mais um dado interessante: pelo fato dele ser judeu, isso implicava muito mais ainda, porque ele tinha mais dificuldade ainda de entender. Mas ele falava: mas se eu sou judeu, eu já estou fazendo tudo corretamente, por que é que Jesus está falando para que eu tenha que nascer de novo? Eu não estou fazendo tudo correto, eu já não faço parte do povo escolhido de Deus? Então por que eu tenho que nascer de novo? E era algo que fazia com que dificultasse ainda mais o entendimento de Nicodemos. E nós assim somos também. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente participa das coisas, mas nós estamos possuídos de muitas vezes de uma falta de entendimento. Muitas vezes a gente já foi batizado nas águas e a gente não entendeu que é preciso reconhecer a soberania de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, ter fé nele, procurar a palavra de Deus para que a gente tenha um renascimento espiritual. Nós assim também somos como Nicodemos. Eu e a igreja também somos. Muitas vezes nós caímos no viés do religioso. Então o texto, ele propõe algumas verdades que nós podemos pensar nesta noite, podemos aplicar nas nossas vidas, que são de extrema importância para que a gente venha a entender como que funciona esse renascer espiritual de Deus. É preciso nós entendermos que a religiosidade, ela nos faz enxergar as coisas de uma forma e uma perspectiva terrena. Veja só o exemplo de Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus fala que é necessário nascer novamente,
Nicodemos, a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele entende que seria nascer novamente de um ventre de uma mulher, ou seja, do físico, do terreno. Ele ali está limitando a capacidade de Deus. Nós temos vários relatos na Bíblia, e um dos principais de milagres que Deus tem feito em relação a isso. E Nicodemos, ele não entendeu do que se tratava, porque a visão, a cegueira espiritual, a religiosidade ali, do entendimento rígido que ele tinha ao pé da letra que ele levava as coisas, ele entendia que, como que funciona? O que esse Jesus está falando? Como que é possível um homem entrar novamente dentro de um ventre de uma mulher e nascer novamente? E assim como Nicodemos, nós também hoje nos limitamos muitas vezes a pensar com uma perspectiva terrena. Quantas vezes Deus está falando para a gente sair da nossa zona de conforto? Deus está falando para a gente tomar atitude. Deus está falando para a gente sair do lugar, como Ele falou para Abraão, para deixar a sua parentela, para deixar aquilo que ele tinha, porque Deus tem algo para revelar para você. E a gente se encontra na mesma visão de Nicodemos, com a cegueira espiritual, com a dificuldade de entender que vai além do plano físico. A minha visão, ela não se pauta por aquilo que eu vejo, é por aquilo que Deus ele faz sobre as nossas vidas, é por aquilo que Deus nos mostra muitas vezes, que a palavra de Deus inclusive vai falar que o Espírito Santo de Deus ele age como um vento, como um sopro. E no momento que Ele quiser, num vento, numa fração de segundo, Ele é capaz de fazer o que Ele desejar sobre as nossas vidas. E é o que Nicodemos não entendia por causa dessa cegueira espiritual, a religiosidade da época. E aí Jesus vai vir e vai explicar a Nicodemos que o nascimento ele é algo muito além daquilo que se trata de biológico, físico, de você ter um nascimento ali de um ventre de uma mulher. Jesus vai dizer que para nascer do Espírito é preciso do próprio Espírito de Deus e da palavra de Deus. E aí ele vai muito mais além do que isso. Ele vai falar que só assim é possível o Espírito Santo usar a palavra de Deus para que a palavra de Deus venha nos converter e a gente possa se arrepender dos nossos pecados, para que a gente tenha uma vida nova, um renascimento espiritual. Olha que palavra que confronta Nicodemos. Porque na visão de Nicodemos, ele entendia que era pelas próprias forças dele, por cumprir ali a agenda, por cumprir aquilo que os rituais ali religiosos da época. E aí Jesus vem e confronta ele e fala: não é assim que funciona. Primeiro é preciso você buscar o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai te guiar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer você se arrepender e entrar no reino dos céus. Então é muito mais do que uma perspectiva terrena, é muito mais do que aquilo que os nossos olhos enxergam. Deus está do lado dos salares celestiais, enxergando todo o nosso futuro, todos os planos que Ele tem para as nossas vidas. O que falta para as nossas vidas é tirar as escamas dos nossos olhos e somente levantar as nossas mãos, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor execute os teus planos, para que o Senhor faça aquilo que é preciso fazer, para que eu passe pelas dificuldades que preciso passar. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus não quer um coração de religioso, duro, rígido, pessoas inflexíveis, não no sentido de eu tentar achar algo ali para tentar justificar com a palavra de Deus, não é nesse sentido, mas rígido ao ponto de levar as coisas tanto ao pé da letra, de não entender o que Deus está falando para as nossas vidas. É como se nós estivéssemos lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e ao mesmo tempo descartando isso numa fração de segundos. É como
Aquela pessoa que ela escuta a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela é surda, porque Deus está falando com ela, mas ela não faz nada, ela não tem a atitude. E na maioria das vezes, é a religiosidade que faz isso com as nossas vidas. É o costume. Talvez muitas das vezes a gente por muito tempo de crente, de convertido, a gente só passa a fazer aquilo que a gente sempre faz. Eu faço isso toda semana. Então na quinta eu vou na igreja, eu vou lá, faço, canto, volto para minha casa. No domingo eu vou lá, faço, canto, volto para minha casa. Mas e a intimidade com Deus? Deus ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando pessoas que procuram o Espírito de Deus para que a palavra de Deus possa o orientar. Então Jesus ele dá esse banho de água fria em Nicodemos, dizendo que primeiro, e aqui eu comecei falando que Nicodemos ele fazia parte dos judeus. Então certamente Nicodemos ele deve ter pensado: mas eu já não tenho conhecimento da palavra, já não tenho procurado e buscado a palavra. Então foi um banho gelado, banho de gelo que Jesus deu ali nele. Da mesma forma é assim nas nossas vidas. Quantas das vezes nós não estamos achando que nós estamos com a plenitude do conhecimento da sabedoria de Deus, e Deus vem e traz uma situação sobre as nossas vidas, a gente acha que está tão confiante, que a gente acha que está fazendo, acha que a gente está tão na autoridade, às vezes a gente até se coloca acima da autoridade de Deus. E aí a gente acaba se esbarrando aí nas pedras da vida, nas dificuldades da vida, por conta disso. Nessa semana eu estive conversando com uma pessoa e ela me falou: mas Carlos, eu achei que depois da minha conversão eu nunca mais chegaria perto de cometer esse pecado, porque eu tenho lido, eu tenho procurado aprender de Deus, e eu achei que eu tinha o controle. Mas aí eu disse a ela, eu falei: é aí que a gente se engana, é aí que está o problema. Quando a gente pensa que nós estamos no controle das coisas, que a gente já sabe de tudo, que a gente pode tomar decisões sem consultar a Deus, é nesse dado momento que nós abrimos uma brecha para que o inimigo trabalhe e para que nós mesmos façamos coisas erradas, tomamos decisões incorretas e saiamos daquilo que Deus estava planejando para as nossas vidas. E aí eu aproveitei já para trazer a palavra de Deus, trouxe um exemplo a respeito lá do Jardim do Éden. Porque a natureza, já aproveitei para dizer que o homem, desde a sua essência, ele sempre teve essa dificuldade. E o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem muita dificuldade de controlar os desejos daquilo que a carne deseja. E o homem, desde o Éden, do jardim, ele sempre teve essa dificuldade. É só nós vermos o episódio. A serpente vai lá, promete tudo aquilo que Deus já tinha concedido para a humanidade, para eles ali. Mas aí a curiosidade, a vontade de querer saber mais, mesmo sabendo da proibição de Deus, nós assim somos muitas vezes. Nós vamos lá e cometemos aquilo que Deus falou para nós não fazer. E aí alimentamos o desejo da carne. E o que seria isso? Mais um episódio em que a gente julga estar no pleno conhecimento, descartando a opinião de Deus. Isso é religiosidade. É um conhecimento que eu tenho com tanta abundância que eu acho que eu não preciso mais consultar as Escrituras, que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais buscar. Eu acho que eu já tenho autonomia plena, não preciso buscar a Deus. A palavra de Deus fala que a gente precisa buscar a Deus para que depois a gente venha tomar as nossas decisões. Então Jesus ele está nos dizendo que nós precisamos primeiro buscar o Espírito de Deus para que Ele nos guie para a palavra, e a palavra vai nos dar um direcionamento. E eu digo com total certeza, todas as questões que nós temos diante das nossas vidas, todos os problemas, todas as situações, certamente se nós
viéssemos consultar a palavra de Deus, certamente nós evitaríamos situações e problemas que nós não precisaríamos passar. Se nós consultássemos mais a Deus diante das nossas vidas, das nossas decisões, certamente nós não precisaríamos passar por situações que nós passamos. Deus, ele é bom porque Ele permite que nós escolhamos. E existem dois caminhos. O caminho que Ele trilhou para nós, e que nós, por meio da palavra, nós nos alinhamos e buscamos, fazemos aquilo que Deus deseja. E os caminhos tortuosos, que é por nossa culpa. Muitas pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não tem nada a ver. Não existe isso. Deus é perfeito em sua plenitude. Deus não escreve nada torto. A palavra de Deus, ela é reta, ela é expositiva, ela é verdade, ela não se confunde. A própria palavra de Deus que não se adiciona nem se tira nada. Então basta confiar em Deus, basta confiar na palavra. A religiosidade, ela nos faz pensar que quando nós nos batizamos, nós não precisamos mais exercitar a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui é um ponto muito importante, talvez um pouco mais sensível. O batismo nas águas, ele é um símbolo muito importante, claro, da conversão, porque ele é uma confissão pública de que você aceitou Jesus Cristo, você aceitou os mandamentos do Senhor e que você quer servi-lo. Mas não basta apenas eu me batizar. Eu preciso também buscar a palavra de Deus e exercitar a minha fé. E a religiosidade, muitas vezes, aqui não estritamente aqueles novos convertidos, mas depois de um tempo que você se batiza, muitas das vezes a gente cai nessa situação. A nossa fé, ela começa a se diminuir. A nossa fé começa a diminuir. E aí que mora o problema, porque quando a nossa fé diminui, os nossos olhos, eles deixam de estar fixos em Jesus. Porque a palavra de Deus fala que por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. E ao passo que a gente começa a diminuir essa fé, a gente deixa de acreditar na salvação, consequentemente. E aí que está o principal problema da religiosidade. O batismo, ele é citado lá em Mateus 28, 18, 20 e também no Atos, em Atos dos Apóstolos 2:41. Só que mais importante do que isso, nós devemos ter essa consciência, como nós estamos falando, de que a salvação, ela se dá pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo pastor, não é pela igreja, não é pelas obras, não é pelas minhas forças, é pela fé em Jesus Cristo. É o meu coração acreditar, eu ter a fé em Jesus Cristo, que Ele me salvou, que Ele foi até a cruz, pagou um alto preço, e eu não merecia, porque a palavra de Deus fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, porque eu sou indigno, mas mesmo assim Ele se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, muito mais importante na nossa caminhada cristã de que se batizar, e aqui eu enfatizo mais uma vez de que é importante sim você se batizar, mas muito mais importante do que isso, é nós entendermos que a nossa fé e os nossos olhos devem estar apontados para Jesus, jamais em homens, jamais em obras, jamais em situações do mundo. Versículo 14 do texto vai dizer que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aqui é uma história muito interessante, que aqui Jesus ele cita Moisés, e isso basicamente vai retratar ali do povo que estava rebelde ali naquele momento. E lógico que nós sabemos que
a nossa rebeldia, os nossos pecados, aquilo que a gente desobedece diante de Deus, certamente tem uma consequência. Não é exclusividade só dos antepassados, até nos dias de hoje. E da mesma forma, aquele povo, eles receberam o castigo de Deus, claro. Deus é justo, Deus é Deus de justiça. Só que ao mesmo tempo que é uma história de castigo, é uma história de graça também. Por que é uma história de graça? Moisés, ele foi até Deus e intercedeu por esse povo. E Deus, ele trouxe uma solução. E aí Deus, ele disse assim a Moisés: olha, faz uma serpente de bronze e levanta lá numa haste para que as pessoas elas possam ver aquela serpente naquela haste. E qualquer um que fosse picado pela serpente, que era um castigo de Deus, ele olhasse para aquela serpente e no mesmo instante ele seria curado. Essa foi a solução que Deus deu. E aí talvez você esteja pensando, o que tem a ver serpente com Jesus? E o fato é que o próprio Jesus aqui está explicando que assim como aquela serpente foi levantada e as pessoas olhavam para ela e por meio da fé era curada, o Filho do Homem subiu na cruz, se levantou na cruz, e as pessoas por meio ao olhar para Jesus e a fé que elas depositam em Jesus, elas são curadas, são salvas e são feitas novas. Da mesma forma que ele propôs. E Jesus trouxe isso aqui para Nicodemos também. Então talvez muitas das vezes nós estamos como Nicodemos, pensando que, agora falando novamente sobre o batismo de água, muitas das vezes a gente pensa que pelo fato de ter se batizado, de nós termos nascido novamente, porque o batismo nas águas seria novamente um nascimento, nós muitas vezes pensamos que é o suficiente para nós entrarmos no reino de Deus, e nós esquecemos mais uma vez, eu quero pegar nesse ponto, nós esquecemos de olhar para Jesus. Onde está a tua fé? Aonde está a sua fé? Então, assim como Nicodemos, e Nicodemos aqui com uma atitude muito boa, muito legal, Nicodemos ele buscou Jesus. Aqui pegando as palavras do pastor Júnior, o Júnior ele falou que Jesus normalmente ele tinha encontros com personagens, com pessoas. E Nicodemos era mais um desses personagens. Se a gente avançar mais um capítulo, a gente vai ver a história da mulher do poço de água. Mais um personagem que Jesus tinha um encontro marcado para transformar. E Nicodemos era mais um desses personagens que Deus ali estava transformando a vida dele. Mesmo ele sendo um fariseu, Jesus nunca fez asepsia de pessoas. Jesus buscava pessoas que o adorassem e que acreditassem, que dessem autoridade, que reconhecessem a autoridade que Jesus tinha. E mesmo aqueles que não reconheciam Jesus, tratavam da mesma forma e trazia o evangelho de uma forma que eles pudessem ser convertidos. Não é da mesma forma que nós devemos fazer como igreja? Quantas pessoas não estão doentes, que precisam ser curadas, e a nossa abordagem precisa ser a mesma. Jesus sempre foi intencional naquilo que ele faz. E as pessoas elas precisam dessa abordagem. Elas precisam sim ouvir as verdades, que tem os seus erros, que tem os seus pecados, mas precisam ouvir do Jesus que cura por meio da fé, que salva por meio da fé. Então, irmãos, a religiosidade, ela nos faz perder essa noção do sofrimento de Cristo na cruz, do ato de entrega na cruz. Muitas das vezes a gente esquece do ato de entrega de Jesus na cruz, do sofrimento que ele passou. A gente negligencia, a gente esquece, a gente deixa muitas vezes de lembrar. João 16:21 vai falar que a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Deus da mesma forma é assim. Deus ele
E Jesus ali também em dado momento fala que ele sentia tamanha angústia, tamanha dor, mas ele sabia o propósito dele, ele sabia para onde ele estava indo, e ele sabia que todo o sofrimento dele seria por uma causa maior, seria para salvar pessoas indignas, pessoas que não merecem, mas que mesmo assim, pela misericórdia de Deus, ele queria trazer para que pudessem desfrutar da eternidade, para que pudessem desfrutar de uma vida juntamente com Ele. Então, nesse novo nascimento, irmãos, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Nesse novo nascimento espiritual que Jesus está nos propondo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza. Isso é dito lá em 2 Pedro 1:4. Nós participamos juntamente da natureza divina, nós somos coparticipantes da natureza divina. Enquanto Deus ele vai realizando os seus milagres, as coisas que precisam ser feitas, assim como foi no Antigo Testamento, no Novo, nós estamos ali participando juntamente com Ele, agindo, fazendo, colocando em prática, orando. Só esse novo nascimento espiritual que foge, que nós precisamos tirar a religiosidade, porque com a religiosidade a gente não enxerga isso. Somente com isso é que a gente se torna esse coparticipante. O que é um coparticipante? É uma pessoa que participa juntamente com Deus. Quer um exemplo? Quando o profeta ele ora para que chova, e assim chove, porque o propósito dele estava alinhado com o de Deus. Ele estava alinhado, ele estava coparticipando da natureza de Deus, da natureza divina de Deus. É como se nós falássemos e Deus assinasse embaixo, porque os nossos propósitos estão alinhados com o dele, a nossa vontade está alinhada com a dele. E isso só é possível com esse renascimento espiritual proposto por Jesus. Um dado interessante é que João ele usa 38 vezes o termo vida no seu evangelho. E a gente sabe que o oposto de vida é morte. E isso demonstra que quem não crê em Jesus Cristo não tem a vida de Deus, não tem a vida eterna, não tem a vida plena e abundante. E João ele faz questão de retratar isso 38 vezes, falando do termo vida, porque a vida está em Jesus Cristo. João está enfatizando que a vida está em Jesus Cristo, não está na religiosidade. Não está no fato de eu ser mais santo ou não, de eu fazer alguma coisa ou não, de que eu fazia antes e agora eu não faço mais. Está em Jesus Cristo a vida. Então, assim como Jesus disse essa dura palavra para Nicodemos, e a palavra de Deus fala que Nicodemos ficou surpreso e falou: ué, por que Jesus está me dizendo isso? Nós não ficamos assim muitas vezes? Deus fala alguma coisa para a gente e a gente fala: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu estou passando isso? Se eu estou fazendo tudo correto, se eu estou lendo a palavra de Deus, se eu estou participando, o que está acontecendo isso com a minha vida? Então é a mesma abordagem que Jesus fez, Ele está fazendo com a gente todos os dias. É a mesma ideia. Nós precisamos nascer novamente em Cristo, não esquecendo do sofrimento na cruz. Não esquecendo do sofrimento na cruz. Porque quando a gente lembra do sofrimento de Cristo, a gente lembra o alto preço que Ele pagou. E a gente lembra também que a gente não é digno. E aí a gente lembra também que não é pelos nossos feitos, porque se fosse pelos nossos feitos, a gente estaria condenado de qualquer forma, desde o jardim do Éden. Então é lembrar realmente do sofrimento de Cristo na cruz. Ah, mas lembrar do sofrimento? Sim, porque o sofrimento gerou vida. A ressurreição de Cristo gerou possibilidade, abriu portas, o véu se rasgou. Agora não mais o ser humano está desconexo de Deus. É vida. E por último, irmãos, a religiosidade nos faz esquecer da autoridade e poder
do Espírito Santo de Deus? Quantas vezes a gente não começa a desconfiar, a duvidar? Deus está falando na nossa vida, a gente está esquecendo, está duvidando, está falando, está blasfemando muitas vezes. Versículo 8 ao 12 do texto de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus vai falar assim, que o vento ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como que pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós nos falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Como que a gente vai crer na palavra de Deus se a gente não consegue fazer o básico? Se a gente é tão religioso ao fato de que a gente não consegue crer, assim como Nicodemos naquele momento não acreditou, e aí Jesus fala, mas como assim você não entendeu se você é mestre dos judeus? Jesus está falando a mesma coisa, mas como assim sim, se você não entendeu, se você tem lido a minha palavra? É a mesma situação. Como que pode ser isso? E aí Jesus dá uma dura lição em Nicodemos. Se vocês não conseguem nem entender aquilo que eu tenho falado, a ação do Espírito Santo, quem dirá aquilo que eu vou mostrar para vocês? Se vocês não conseguem entender o básico do que é adorar a Deus, que independe de eu ver ou não, que o Espírito Santo ele age como um vento, como um sopro, que é algo que a gente não enxerga, que o mover de Deus ele é independente daquilo que eu penso. Se vocês não entendem essas coisas, como é que vocês vão entrar no reino de Deus? Como é que é possível isso? Então talvez nós estejamos da mesma forma como Nicodemos e a nação de Israel também, porque a nação de Israel naquele momento também estava completamente perdida. Talvez a gente esteja se considerando as pessoas mais religiosas, as pessoas mais santas, as que fazem mais obras. Muitas das vezes a gente pensa assim, a gente começa a fazer as coisas do reino de Deus e a gente pensa que está arrasando, mas a gente está fazendo a obra de Deus por amor a Deus, não é porque a gente é melhor. Nós pregamos, nós cantamos, não é por causa do que a gente é melhor, é para Jesus, não é para nós. Talvez eu não esteja entendendo, como Nicodemos não estava entendendo naquele momento, que basta um vento, basta um estalar de dedos, basta um sopro, para que Deus venha transformar a minha vida, a sua vida. Talvez a cegueira espiritual está tão grande que nós não estamos enxergando o mover de Deus diante das nossas vidas. Talvez está chegando a situação de dificuldade, e Deus está esperando eu tomar um posicionamento, e eu não estou tomando posicionamento, porque eu não entendi, eu não compreendi, assim como Jesus está dizendo. Como que é possível vocês entenderem mais coisas das regiões celestiais se vocês não entendem o básico? Então, irmãos, essa história, esse encontro de Nicodemos com Jesus nos mostra diversas coisas, muitas coisas na verdade. Vai mostrar que Nicodemos, mesmo tendo sabendo de tudo aquilo que aconteceu nas Escrituras, isso não era suficiente para fazer com que ele entendesse o que era o reino de Deus. Ele poderia até saber quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo, como as demais pessoas, como nós também, mas ele não entendia o que precisava fazer para entrar no reino de Deus. Então esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele vai nos revelar que o excesso de conhecimento, muitas vezes, e aqui eu quero dizer a você que conhecimento é bom se ter, para se discernir, para buscar, mas o excesso, a palavra de Deus que tudo tem que ter equilíbrio na nossa vida. O excesso de conhecimento faz com que a gente tampe os nossos olhos, faz com que a gente não entenda, faz com que a nossa fé diminua, faz com que muitas vezes a gente se desligue do Pai, que a gente se afaste do Pai.
Então não basta somente nós termos conhecimento da palavra, mas aplicá-la na nossa vida. Não basta ter conhecimento, aplique na sua vida. É melhor que você aplique do que você tenha a Bíblia inteira na sua mente. Jesus está preocupado com isso. Eu não preciso saber a Bíblia de A a Z. É legal, é. Mas Jesus está preocupado com o que você faz quando você escuta a palavra de Deus e transforma isso em atitude na sua vida. Eu e você, aqui eu não estou me tirando disso. O que a gente faz quando a gente está fora da igreja? Quantas pessoas têm sido transformadas ao redor do nosso ciclo ali de pessoas? O quão mais eu tenho me arriscado, saído da minha zona de conforto para abençoar pessoas, para viver o propósito de Deus. E aí agora, para nós fecharmos aqui, o que é mais interessante nessa história de Nicodemos é que nós vamos ter mais duas citações de Nicodemos no Evangelho de João. João, no capítulo 7, 50 e 52, vai relatar que Nicodemos, ele agora, depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele vai ser acusado de ser ignorante. Mas vai falar, por quê? Você vai me perguntar por que Nicodemos foi acusado de ser ignorante. Porque ao voltar depois desse encontro com Jesus, os fariseus começaram a falar ali, questionar a autoridade de Jesus, como sempre questionaram. E Nicodemos, ele ordenou que os fariseus, como ele era um mestre dos judeus, ele tinha poder ali. Ele ordenou aos fariseus que ouvissem as palavras de Cristo antes de condenar quem era Cristo. E aí ele foi acusado de ignorante. E aí nós percebemos que a Bíblia em si, ela não relata que Nicodemos de fato ele resolveu ali se converter por 100%. Mas nós temos alguns trechos que um deles é este, que depois que esse encontro que ele teve com Jesus gerou frutos positivos. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, que o encontro com Jesus, se você teve um encontro com Jesus, eu tenho a plena certeza que isso vai gerar frutos positivos na sua vida. Você não vai ser o mesmo de antes, disso eu tenho certeza. A palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, Nicodemos, ele já gerou bons frutos. Ele confrontou um homem que antes questionava também a autoridade de Jesus. Agora ele fala, não, escutem primeiro o que Jesus tem falado, para depois que vocês possam formalizar uma opinião. E do mesmo jeito é nas nossas vidas. Escutem o que Deus tem falado para suas vidas, para que depois vocês tenham uma opinião sobre as coisas. Sobre as pessoas também, a mesma coisa. Escutem os que as pessoas têm para falar a você, para que depois você tenha uma opinião. Escute mais, fale menos. Pense antes de falar e liberar palavras para as pessoas, porque as palavras têm poder destrutivo ou construtivo. Libere mais palavras construtivas para as pessoas. Libere palavras positivas. As pessoas precisam. O mundo está em ódio, o mundo está com dificuldade, muitas vezes, de reconhecer o que é amor, o que é fidelidade, o que é gratidão. Mas se nós fizermos a nossa parte, nem que seja um pontinho, vai fazer diferença certamente. Se as outras pessoas não fazem, não é porque elas não fazem que a gente não tem que fazer. O errado é errado, ele vai continuar sendo errado, e o certo é o certo. A palavra de Deus é inegociável. Então que você plante a semente no coração das pessoas, a semente de Jesus. No coração das pessoas, realmente. Faça como Nicodemos. E aí, para nós fecharmos, a segunda vez que Nicodemos é citado, depois desse encontro com Jesus, ele vai ser citado como uma das pessoas, isso lá em João 19, 39 e 40, como uma das pessoas que ajudou José de Arimateia no sepultamento de Jesus Cristo. Basicamente é dito aqui uma continuidade, uma linha. Nicodemos teve o seu encontro com Jesus, entendeu sobre a autoridade de Jesus, e por fim ele termina ajudando ali
na preparação do corpo de Jesus, o que demonstra que ele compreendeu aquilo que foi falado, que ele reconheceu que Jesus era o mestre, que nós precisamos servir a ele, é que ele termina servindo a Jesus, mesmo com Jesus já tendo passado naquele momento. Nós sabemos que ele iria ressuscitar. Então isso mostra que não importa somente um bom começo, aqui eu quero frisar isso. Mais importante do que um bom começo é que você tenha um bom final. A constância é a chave para tudo na nossa vida. Haverá dias bons, haverá dias ruins. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente continue com os nossos olhos em Jesus, buscando a palavra de Deus, buscando entender, buscando colocar em prática, buscando liberar o perdão para as pessoas e buscando, assim como Nicodemos, a não mais ser um religioso, mas agora um servo de Jesus. Então, para nós terminarmos, eu quero que você saia pensando aqui, são 4 atitudes que eu quero retomar para que essa palavra não entre na sua mente e saia sem que você entenda o que precisa ser feito. E aí, cada item, se você se identificar, que você possa arrumar na sua vida. Jesus está abrindo a porta para você corrigir hoje. Jesus sempre esteve com a porta aberta para que as coisas possam ser corrigidas. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser aperfeiçoados por Cristo. Então a primeira atitude que nós precisamos tomar, tome cuidado ao ter um olhar terreno das coisas. Tome cuidado realmente. Cuidado com os nossos olhos somente preocupados com aquilo que é físico, aquilo que nós conseguimos ver. Busque o Espírito de Deus para que Ele use as Escrituras e promova o novo nascimento espiritual. Libera o freio de mão, como o pastor tem falado. Para de andar com o freio de mão puxado. Deixa Deus conduzir a sua vida. Fecha os teus olhos, ora a Deus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Para de olhar com os olhos das condições humanas. Segundo, exercite a sua fé em Jesus Cristo, não em rituais religiosos, ou em homens, ou pastores, ou em pessoas, pois é por meio de Cristo que nós somos salvos e curados. Nosso alvo é Cristo. Cristo é inegociável. Não tem nenhum bem, não tem nenhuma pessoa, não tem nada que vai convencer a gente do nosso Salvador, da nossa fé em Jesus Cristo. A fé é inegociável. É ler a palavra, é acreditar, é colocar em prática. É nos momentos de dificuldade, é orar, dobrar os joelhos, colocar diante de Deus. Deus, eu estou passando dificuldade, eu preciso da sua ajuda. É reconhecer que eu sou incapaz, eu não vou resolver essa situação. É pedir ajuda aos irmãos. Não é sofrer calado, é pedir ajuda. Peça ajuda a Deus, que Deus usará também as pessoas para te ajudar. A igreja é um corpo, nós precisamos se unir. Lembre-se sempre do sofrimento de Cristo na cruz por nós, que nós não merecemos também. Lembre-se sempre do sofrimento de Jesus na cruz e que também nós não merecemos. Nós não merecemos, nós somos indignos. Mas mesmo assim, Ele pagou um alto preço lá na cruz por nós, e isso garantiu perdão e salvação. E quarto, não deixe que a religiosidade te faça esquecer do poder de Deus. Ele é capaz de criar tudo em segundos. Não deixe que, esse é o principal, não deixe que a religiosidade muitas vezes desconstrua a autoridade de Deus sobre a sua vida. Independente do seu problema, se hoje o seu problema é não ter o emprego, se o seu problema é não ter um bom relacionamento, se o seu problema é uma doença, se o seu problema é a depressão, seja qualquer o seu problema, Deus ele pode transformar, curar, mudar, fazer novo em segundos, como a própria palavra de Deus fala que é um vento, é um sopro. O Espírito Santo de Deus é um vento.
Quando Ele faz, já é. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvir mais um dia da Tua Palavra, de estar mais um dia na Tua presença, Pai. Nós agradecemos por todo o Teu cuidado, por toda a Tua Palavra, pelas pessoas que aqui estão, que fazem parte desse ministério, desta igreja. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui de forma especial, Deus. Que a religiosidade não venha criar, ó Deus, escamas nos nossos olhos, na nossa mente, ó Deus, que muitas vezes nos impede, nos trava de ter um alinhamento espiritual com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, que muitas vezes endurece os nossos corações ficam tão endurecidos que a gente muitas vezes deixa de ouvir aquilo que o Senhor tem falado às nossas vidas. Que o Senhor esteja curando, ó Deus, todos aqueles que estão passando por uma enfermidade, ó Pai, neste momento, que eles possam se agarrar, ó Deus, na Tua Palavra, na fé que é no Senhor Jesus Cristo, crendo que é possível, ó Deus, ser curados, seja enfermidade física, seja problemas neurológicos, seja problemas psicológicos, seja o câncer, ó Deus, que o Senhor esteja curando. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Nós colocamos a vida de cada pessoa, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, pois nós sabemos que o Senhor pode curar essas pessoas, e que o Senhor tire as amarras, tire as correntes, quebre, ó Deus, essas correntes que têm nos acorrentado muitas vezes. As famílias, ó Deus, muitas vezes que estão em briga, em desunião, os filhos brigados com os pais, ó Deus, o marido brigado com a esposa brigado com o marido. O Senhor esteja, ó Deus, tirando, ó Deus, tudo isso, libertando, trazendo a paz do Teu Espírito, a Tua Palavra, que essas pessoas possam buscar ao Senhor, que possam desfrutar de uma vida boa, abundante, agradável na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as crianças, ó Deus, uma geração nova que virá, que possa ser uma geração abençoada, que não venha se contaminar por aquilo que o mundo tem a oferecer, mas que venha a ouvir os frutos do Espírito Santo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós sabemos que o Senhor é Deus para cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, e nada é melhor do que o mundo pode nos oferecer. Então que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essas crianças, que elas possam crescer na Tua presença, que elas possam ser ferramentas do Senhor no futuro, ó Deus, possam ser grandes homens, grandes mulheres, mulheres do Senhor, homens do Senhor. Que o Senhor cuide, ó Deus, dessa cidade, desse país. Que o Senhor cuide, ó Deus, das nossas vidas, do nosso espírito, ó Deus, para que a gente venha, ó Deus, se alimentar a cada dia mais da Tua Palavra. Que nós esqueçamos, ó Deus, aquilo que nós temos visto com os nossos olhos. E como a Tua Palavra diz, prosseguimos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui neste lugar, ó Deus. Que a Tua Palavra possa penetrar, ó Deus, como uma flecha no coração de cada um, ó Deus. E assim possam pensar, possam procurar a cada dia mais, assim como eu, ó Deus. Possa procurar a melhorar, a se colocar à disposição do Senhor a cada dia, pedindo ao Senhor que o Senhor venha fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque não é mais sobre eu, é sobre o Senhor. É uma história que o Senhor tem e escreveu para que eu faça a vontade de Ti. Para que nós façamos a vontade de Ti, uma história que o Senhor tem escrito para que faça a vontade do Senhor e traga o Evangelho às pessoas. Que como João Batista disse, é necessário que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que nós não venhamos a ser destaque, mas o Senhor apareça. Que tudo aquilo que nós façamos, como o apóstolo Paulo diz, que seja para a glória de Deus, que não seja para nós nos gloriarmos. É o que eu te peço, ó Deus, nessa noite, já te agradecendo pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu, pelo dia, pelo alimento, pelo ar, pela água,
pela família, pelo trabalho, pelas pessoas. Nós te agradecemos, porque é motivo de gratidão. Se não fosse pela tua vontade, nós não estaríamos aqui. É o que nós te pedimos, ó Deus. E já te agradecendo, com perdão dos nossos pecados, pois nós somos falhos. Nós estamos aqui para sermos purificados pelo Senhor, pelo teu sangue, pela água, como aquela mulher queria tomar, ó Deus. Uma água que purifica, que renova, que faz novo. Nós queremos, ó Deus, também. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Amém e amém. Já quero deixar o convite também para o domingo. Você venha a participar do culto da família. Amanhã nós estaremos também na casa da irmã Marta, da irmã Alice, também ali fazendo o trabalho da célula. E também não esqueça, do domingo tem um encontro, no sábado tem o encontro das mulheres, também, né? Encontro das mulheres. E nós se vemos no domingo no culto da família às 7h30. Que Deus abençoe, que nós possamos ir em paz com a palavra de Deus nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe.